uma extensão do programa Mais Médicos, que aí sim envolveria questão de especialidades, né? Mas teria como foco em tese, médicos brasileiros. Pois é, já está na linha conosco senador Lazier Martins. Boa tarde. Boa tarde, Juremir. Boa tarde, Aline. Sempre... Aqui na correria, daqui a pouco vou para o aeroporto. Então, desculpe ter atrasado um pouco o atendimento a vocês, sempre tão gentis comigo. É sempre um prazer ouvi-lo, senador Lazier Martins. E sabendo que o senhor está aí no mau tempo, porque no Senado agora tem tanta questão importante para discutir e votar, que não é pouca coisa. Aquilo lá é um incêndio. Pois é. Agora, senador Lazier Martins, nos diga o seguinte, como é que o senhor está vendo agora o encaminhamento da questão da terceirização? O presidente da Casa, Renan Calheiros, vai ter condições de administrar esse problema? Vai segurar um pouco o projeto? Vai enfrentar retaliações do presidente da Câmara de Deputados? O que ele vai poder fazer para minimizar o estrago feito na Câmara? Olha, Juremira, nunca é fácil adivinhar do que o Renan é capaz. Ele, às vezes, consegue coisas inacreditáveis. De fato, a Câmara, extremamente influenciada pelo Eduardo Cunha, que está em briga com a dona Dilma, e não só com isso, como agora o PMDB que está mandando no Congresso, e eu diria mais, o PMDB está mandando no Brasil nesse momento, embora o PT tenha sido eleito. Mas na medida em que a presidente delegou poderes econômicos e políticos ao PMDB, então quem está mandando é o PMDB, porque o Joaquim Levy atua em faixa própria, ele é que manda na economia. E o Temer é o homem que manda na política, na questão dos parlamentares. A presidente Dilma assiste, um camarote extremamente incômodo e desconfortável. Mas com relação à terceirização, eu estou para ver o que vai acontecer. Eu acho que o Temer, o Renan vai embromar. Ele vai propor emendas, aparecerão emendas de tudo que é lado, para depois devolver para a Câmara, e eu entendo que isso não se decide muito cedo. Essa é a perspectiva no presente momento. Foi formado, ou está sendo formado, um bloco no Senado para tentar barrar as iniciativas do Eduardo Cunha, presidente da Câmara de Deputados. O senhor pretende integrar esse bloco? Olha, eu não quero integrar bloco nenhum. Eu e os meus colegas do PDT, nós somos independentes, pelo menos 5 deles, né? Nos reunimos a semana passada no gabinete do Cristóvão, e o Regufe, o Perrella, o Telmácio, eu, e o próprio Cristóvão. E decidimos atuar em faixa própria. O nosso líder está muito relacionado com o Renan. Não é bem o que nós queríamos. Por isso há um certo estremecimento no presente momento. E nós queremos atuar em faixa própria, nada de pertencer ao bloco do Renan, ao bloco do Eduardo Cunha. Nós somos PDT, é um partido que está numa boa fase, está em crescimento. Deveremos ter candidato à presidência da República, o próprio Cristóvão já vem admitindo conversar. Então não temos nada que ficar chega de viver na dependência dos outros. Lamentavelmente o PT ainda está no bloco do governo, mas assinamos um manifesto na semana passada, nós 5, esse que eu mencionei, onde só o Assir, que é o líder, só o Assir não assinou. E encaminhamos para o presidente Lupe do partido, do presidente do partido, dizendo que nós queremos cair fora do governo. E vamos continuar. Então, no dia 15 de maio, teremos uma grande reunião da Executiva Nacional no Rio de Janeiro para decidir de uma vez por todas. Não temos nada que andar a reboque de um governo desastrado como é o governo Dilma. E queremos manter a equidistância, a altivez, a independência, o protagonismo do PDT. Essa é a situação.
Agora, senador, apesar da queda de braço aí entre o Renan Calheiros e o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, em torno dessa proposta da terceirização, o Renan disse que ia adiar ao máximo a votação, depois, na semana passada, voltou atrás, ou fez jogo de cena, divulgou uma nota dizendo que não, que o projeto seria votado. O senhor já disse que tem a sensação de que acha que isso não passa tão cedo, não vai à análise tão cedo. Agora, se fosse a votação, se for a votação, há uma tendência no Senado contra ou a favor em relação à proposta? Eu acho que ainda, por pequena margem, a tendência é aprovar a terceirização. Acho que a impressão que eu tenho, o meu sensor, mas o PDT, por exemplo, por maioria, está inclinado a votar contra. Até por fidelidade, princípios trabalhistas, a origem da CLT, que veio do trabalhismo, a identificação com o trabalhador, mesmo se reconhecendo que hoje em dia o empresário, o empregador, é muito sacrificado. Tem coisas muito pesadas, como, por exemplo, a multa, no caso de dispensa, o fundo de garantia, etc. Agora, nós não temos dúvidas de que a terceirização não vai aumentar emprego, que a grande carência nacional é emprego. Outro dia, falando em Brasília, o presidente da Associação Nacional da Indústria, disse ele que a previsão mínima para este ano é de uma perda de postos de trabalho de 1.600.000 trabalhadores. A crise é muito aguda, é muito forte. A economia tem uma previsão de crescimento 0 ou 1 abaixo de 0. A inflação está voltando. Se não passar o ajuste fiscal, aí é como quis convencer, enquanto esteve lá depondo durante 6 horas na nossa Comissão de Infraestrutura e Assuntos Econômicos do Senado, o Joaquim Levy disse que se não passar o ajuste fiscal, haverá uma explosão no câmbio, na inflação e no desemprego. Quer dizer, foi semear o terror, mas não está muito distante da verdade. Então, o momento é de muitas incertezas, de um ano ruim, lamentavelmente, na economia, e aí nós temos que vai acontecer. Então, é uma questão paralela, é uma questão lateral, essa da terceirização. Não, ela foi aprovada na Câmara. Há uma pequena tendência de passar no Senado, mas eu tenho quase convicção, com o poder que o Renan tem, ele que obteve 49 votos a 31 para se eleger presidente do Senado, eu acho que ele ainda tem uma autoria para protelar, para fazer uma emenda aqui, outra ali, usar de um artifício aqui, outro ali, e jogando para frente. Até quando, não sei. Agora, dentro do PDT, a tendência do momento. Nós vamos ter amanhã, terça-feira, ao fim da tarde, teremos uma nova reunião da bancada do PDT no Senado, somos 6, para afirmar definitivamente uma posição, mas a tendência até agora é votar contra. Agora, o procedimento todo, senador, ele nem sempre é bem compreendido e, no caso, tem algumas especificidades. Por exemplo, o Senado pode mudar tudo, vai devolver para a Câmara, que pode repor tudo no lugar. Isso não costuma acontecer, mas de toda maneira é possível acontecer. Aí, se a Câmara repuser tudo que ela fez até agora, vai para a presidente Dilma Rousseff resolver. Exatamente. Ela, pelo que eu sei, ela é contra a terceirização. Pelo que eu sei, o PT está sendo contra. Então, este é mais um dado complicador dessa situação toda. Mas ela já disse que não vai vetar integralmente. Não veta integralmente. Inclusive, o interlocutor do Planalto que eu falei me disse a seguinte frase: o PT é o PT, a presidente é a presidente. Porque haveria interesses aí do governo que foram negociados na votação nessa proposta na Câmara. Então, mesmo que ela vete, ela não deve ela deve vetar apenas alguns itens e não integralmente. A Dilma, como se sabe, para sua eleição, dependeu preponderantemente das doações financeiras de grandes empresas, das maiores empresas do Brasil. E essa é uma hora em que ela talvez responda com a gratidão que entende dever para essas grandes empresas. Eu me arrisco a dizer, a situação final da terceirização, neste momento, é muito imprevisível, né? É muito imprevisível com relação aos itens que vão passar, os que não vão passar, mas o principal é que
isso vai longe, porque há uma luta muito grande dentro do Senado, por exemplo, por outras prioridades. Por exemplo, pela votação do indexador para beneficiar os estados. O prefeito de São Paulo está entrando na justiça com um mandado de segurança pedindo pressa nesse julgamento, que a capital de São Paulo é a cidade mais devedora para a União no Brasil e precisa ter um alívio na questão dos juros e na questão essa do acordo da dívida. Há a questão da reforma política também, que vem de fora para dentro, uma exigência muito grande para se valorizar, priorizar esse assunto. Então, como o Joemir disse, na abertura da entrevista, é muita coisa para decidir nessa primeira metade do ano. Senador Lazier Martins, muito obrigado pela sua participação aqui no Esfera Pública. Desculpe eu não estar dispondo de um tempo maior. Não, está muito bom, senador. Tem que hoje o meu voo para Brasília é mais cedo, porque amanhã tenho que estar bem cedo no Senado Federal, onde se trabalha muito. Um grande abraço a todos. Abraço, boa